Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. Título da nossa mensagem: A Vida Toda. 1 Tessalonicenses 2,8 diz: Sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Amém. Apenas esse versículo para iniciarmos a nossa meditação nessa manhã. O apóstolo Paulo ele é tido por muitas vezes como duro, como difícil. O próprio Pedro, numa de suas cartas, escreve: eu sei que as palavras de Paulo são difíceis. Paulo é tido até por alguns teólogos, por alguns estudiosos, como o apóstolo turrão, aquele que é difícil no seu falar. Mas nós vemos aqui o apóstolo Paulo literalmente se derramando de amor por uma igreja, sentindo tanta afeição. Decidimos dar a vocês não somente o Evangelho, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Tanto amor, tanto amor. Se pegarmos o Evangelho, se pegarmos a Bíblia e torcermos, se fosse possível torcer como nós torcemos uma toalha, algumas pessoas dizem que a palavra que sairia seria Jesus. Sim, o próprio amor. Deus se apresenta como amor na sua palavra. 1 Coríntios 13 nos fala de quem é Deus e como Ele nos ama. Muitas pessoas leem 1 Coríntios 13 e pensam na música do Renato Russo. Ai, se ainda que eu falasse a língua dos anjos. É Deus expressando o seu amor por nós, o amor que tudo suporta, o amor que é maior do que qualquer outra coisa, maior do que a fé, maior do que a esperança, é o amor. E a Bíblia declara que porque nós fomos amados primeiro, porque nós fomos ensinados a amar, nós podemos amar, nós devemos amar. O próprio Jesus declara: vocês serão conhecidos como meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Nós somos conhecidos como discípulos de Jesus, não pelo poder, como nós falamos semana passada, do Espírito Santo em nós, não pelo nosso louvor, não pela nossa alegria, não pela nossa paz, mas pelo amor. Como que se expressa amor? Temos aqui muitos pais, muitas mães, temos casados, temos pessoas que estão namorando. Como que expressamos amor? Carinho, cuidado, com a nossa fala, com as nossas ações. Amor, quando nós amamos, nós cuidamos. Antes de mais nada, quando nós amamos, nós cuidamos, nós servimos. O amor bíblico, o amor que Deus nos ensina é o amor sacrificial, é o amor de quem cuida do outro em primeiro lugar. O amor, como Jesus mesmo disse, não existe amor maior do que esse, aquele que dá a sua própria vida pelos seus irmãos, pelos seus amigos, como Cristo deu a sua vida. Eu acho que eu falo isso todo final de semana, mas porque é fundamental que nós, homens, entendamos. Jesus disse: amem suas esposas. A Bíblia nos declara: amem suas esposas como Cristo amou a igreja. É um amor de sacrifício, um amor de dar a sua vida pela sua esposa. Quando nós amamos, nós cuidamos. Já existe uma canção, uma música popular brasileira que diz exatamente isso. Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Eu não vou pedir para você cantar, não precisa, mas eu sei que você já ouviu essa canção. Quando nós amamos, nós cuidamos. Todos aqueles que são pai e mãe aqui sabem muito bem, quando nós amamos, nós ensinamos. Ensinar é um ato de amor. Querido, quem acha que as crianças vão ali, como a gente gosta de dizer, para a salinha, e é um grande babysitting em que as crianças simplesmente têm que sair vivas no final do culto? Não. As crianças estão ali sendo ensinadas. E é muito difícil ensinar a criança. Porque, graças a Deus, a nossa igreja é uma igreja educada. Durante a pregação, nós ficamos sentados, a gente não se mexe, a gente não vai ao banheiro, na casa de banho. Mas as crianças, você está falando com uma, a outra está brincando, a outra começa a escalar a parede, a outra começa a tacar bolinha um no outro. É uma loucura. Mas é um ato de amor. Eu sou grato pelas professoras que eu tive na escola dominical.
Eu sou grato por cada classe que eu tive, por cada professora que eu tive ao longo da minha vida crescendo na igreja. Eu sou grato. Porque a verdade é que o nosso conteúdo bíblico, o nosso conhecimento bíblico, a gente adquire é na igreja, é em aulas, é sendo ensinado. Quando nós amamos, nós queremos estar juntos. Ora, certamente em algum momento da sua vida você pensou, não tenho tempo para mais nada. Talvez você estivesse no final da sua escola, talvez você estivesse na universidade, talvez você já estivesse a trabalhar e você pensou, não tenho tempo para mais nada. Mas aí, menina, surge aquele rapazinho muito bonitinho, cheirosinho, que cuida bem de você, e você começa a abrir tempo, criar tempo para estar junto. Da mesma forma, homem, surge aquela menina que atrai os seus olhos, que faz bem ao seu coração, que você se sente bem, e você começa a abrir tempo para passar tempo com ela. Quando nós amamos, nós queremos estar junto. Eu não sei você, e você pode ouvir o que eu vou dizer agora e pensar, claro, você é o pastor da igreja, mas eu passo a semana esperando chegar a quinta ou o domingo para que nós possamos estar juntos. É bom estarmos juntos. A gente se abraça aqui, a gente diz uns para os outros, que bom tê-lo aqui, que bom ser família com você, porque exatamente isso, é bom estarmos juntos. Quando nós amamos, nós queremos estar junto. E o apóstolo Paulo diz todas essas coisas para a igreja em Tessalônica. Uma igreja perseguida e muito sofrida. A verdade é que a igreja em Tessalônica passava por uma grande perseguição. E o apóstolo Paulo diz para aqueles que estão, literalmente, colocando a sua vida em prol do evangelho, ele diz para eles, demos mais do que apenas ensinamentos, demos a nossa própria vida por vocês. O apóstolo Paulo aqui nos ensina a liderar por exemplo. Vocês estão passando por perseguição? Sim, mas eu, antes de mais nada, dei a minha vida por vocês. Decidi me entregar por vocês. Ora, nós todos, antes éramos inimigos de Deus, como a Bíblia nos diz. Mas mesmo sendo inimigos de Deus, Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Quando nós amamos, essa igreja era uma igreja perseguida, essa igreja era uma igreja sofrida, essa igreja era uma igreja que precisava do livramento do Senhor, do avivamento do Senhor, e precisava de amor, precisava de carinho, precisava de oração. Quando nós amamos, não há desculpa. Que desculpas nós temos quando nós amamos? Nenhuma. Por que o apóstolo Paulo não ia dar a sua vida? Ele não ama? Ama, então vai dar a sua vida. Da mesma forma, cada um de nós amamos a Jesus, amamos o Evangelho. Por que damos tantas desculpas, então? Ah, pastor, eu amo a minha esposa, mas ela já sabe que eu amo, não preciso dizer. Precisa, claro que precisa. Ah, eu amo meus filhos, eu não preciso ficar repetindo todo dia para eles. Claro que precisa. Por que não? A pergunta é o por que não? O que te dói, o que te custa demonstrar amor? O que te custa estar na igreja e não erguer as suas mãos em adoração? Tem gente, querido, que vai ficar até 4, 5 horas da manhã assistindo jogo de futebol na televisão. Não, porque o meu time precisa da minha torcida. Claro que não. Estou aqui vendo energia positiva, está repreendido em nome de Jesus. Agora, vem para a igreja e está morto. Vem para a igreja, estou muito cansado, porque eu fiquei assistindo o Flamengo ontem até 3 horas da manhã. So sorry, querido. Fala isso para o teu chefe na segunda-feira, quando você vai para o trabalho. Fiquei vendo futebol até tarde ontem, estou muito cansado. Vê se cola. O mais triste, e eu estava vendo exatamente um pastor falando disso nos Estados Unidos. O mais triste é que nós estamos tão distantes do ponto em que temos que estar com o nosso relacionamento com Deus, que a gente tem que comparar a igreja ao nosso emprego. A gente tem que comparar a dedicação que nós temos a Deus com a dedicação que a gente tem para o nosso emprego. Como se o nosso emprego fosse maior, mais importante, mais fundamental do que Deus. A Bíblia diz o oposto. Tudo o que vocês fizerem, façam, não para homens, mas para a glória do Senhor. A Bíblia coloca o Senhor em primeiro lugar, e todo o restante que eu faço é para honrar a Ele. Mas hoje em dia as pessoas têm dificuldade. Ai, com que roupa eu vou para a igreja? Vai com a roupa de shopping. Porque você sabe como se arrumar para o shopping, mas você não sabe como ir para a igreja. Ai, como é que qual é a importância que eu tenho que dar para a igreja? Ah, é a mesma do seu trabalho.
O mundo está muito de cabeça para baixo. O mundo está muito de cabeça para baixo. Quando a gente prioriza o que o nosso chefe pensa, mais do que o que Deus pensa a nosso respeito. A gente vive inventando desculpas para Deus. Quando amamos de verdade, não há desculpa. Quando amamos, não há distância. Ora, levanta a mão quem aqui mora longe dos seus familiares. Pronto. Você ama menos por causa disso? Você ama menos porque você está distante? Você ora menos porque você está distante? Você esquece dos seus familiares? Você esquece das pessoas que você ama porque você está longe? Não. Claro que não. É óbvio que não. Da mesma forma, o apóstolo Paulo escreve aqui, àquela igreja em Tessalônica: dei a minha vida por vocês. Portanto, amar, escolhi me dar por cada um de vocês. Amor demanda compromisso. Você diz que ama a Deus? Comprometa-se. Você ama Jesus? Comprometa-se. E compromisso não é apenas uma aliança que se coloca no dedo. Compromisso é algo que você escolhe, você determina. Vou ser compromissado. Vou permanecer na minha aliança. Não vou olhar para o lado, não vou arrumar desculpas, não vou. O que quer que seja que você talvez até queira fazer. Porque a Bíblia declara que Deus não tenta ninguém, mas cada um de nós é tentado por Satanás pelos nossos próprios maus desejos. Ai, pastor, eu estou passando por tanta tentação. Está olhando para o que não deve. Está ouvindo o que não deveria estar ouvindo. Está dando atenção para onde não deveria estar dando atenção. Está ouvindo mais os seus próprios maus desejos do que a palavra de Deus, que diz que o nosso coração é enganoso. Que no seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Temos deixado o Senhor dirigir os nossos passos? A Bíblia ainda declara mais, Provérbios declara que no seu coração os caminhos do homem lhe parecem bons, mas o Senhor pesa a intenção do coração. O Senhor sabe a intenção do nosso coração. O Senhor sabe nessa manhã quem é compromissado e quem não é, querido. Deus sabe. Que bom, porque só Ele que precisa saber. Tem gente que passa a vida inteira tentando agradar o pastor. Ai, pastor, eu acho divertidíssimo. Você conhece uma pessoa com um pastor, você conhece uma pessoa e vai na casa daquela pessoa. Primeira coisa que a pessoa diz é: pastor, a nossa casa está aberta para fazer reunião de oração, para fazer culto, para fazer o que for, tá? Conta com a nossa casa. Ok, obrigado. E tem gente que fala com sinceridade, tem gente que fala para aquela média com o pastor. Não, porque eu já falei, o pastor agora vai gostar da gente, porque a gente abriu a nossa casa. Querido, você não tem que me agradar. Eu falo isso sem problema nenhum, você não tem que me agradar. A minha função no reino de Deus, eu sou porteiro da casa de Deus. Meu papel é estar com a casa pronta, meu papel é preparar a casa, é receber as pessoas, é cuidar de cada um e a gente vai junto para o céu. Quem nós temos que agradar é Deus. Quem nós temos que agradar não é quem a gente vê 1, 2, 3, 4 vezes na semana, é quem está dentro de nós e conhece cada um dos meus pensamentos, cada uma das minhas vontades, cada uma das minhas desculpas, cada um das minhas culpas, cada um dos meus defeitos, cada uma das minhas falhas, cada um dos meus pecados. Aí é que a gente vê o compromisso. Aí é que a gente vê quem realmente quer. O apóstolo Paulo declara: nós decidimos dar a vocês não somente o evangelho, mas também a nossa própria vida. Certa vez estava eu e o pastor Álvaro, nós fomos para um evento de missões de pastores da Assembleia de Deus nos Estados Unidos. E não éramos muitos pastores ali, era algo local, regional. Éramos ali 20 a 30 pastores. E ali o pastor responsável pelo AGWM, Assemblies of God World Missions, pelas missões globais da Assembleia de Deus,
nos deu dois dados que eu achei muito interessantes. Assembleia de Deus, tá, gente? Todo mundo aqui conhece, já viu, já passou em frente a alguma, conhece alguém que já foi a alguma Assembleia de Deus. A maior denominação evangélica do Brasil. Ele dizendo que 95% das Assembleias de Deus estão ao redor do mundo e não nos Estados Unidos. 5% estão nos Estados Unidos. Esses 5% das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, presta atenção, 5% das igrejas que estão nos Estados Unidos dão o suporte financeiro para 95% das missões mundiais. 5%. E aí, em cima dessa estatística, trouxe mais uma outra. Média dos Estados Unidos, tá? Onde as pessoas se dizem cristãs evangélicas desde nascença. Em que 78% dos americanos se diz evangélico. A média nacional nos Estados Unidos, nas igrejas, é 3% apenas de dizimistas. 3% dos cristãos são dizimistas. E aí você para fazer a matemática. Que 3% das igrejas, dentro de um universo de 5%, dão suporte financeiro para 95% das missões mundiais. Agora, imagina se a gente fosse mais fiel. Imagina se a gente realmente fosse compromissado. Se a gente realmente fosse dizimista. Imagina o que não seriam essas 95% das igrejas ao redor do mundo com a capacidade de alcance que hoje 5% apenas dá para 95% das pessoas. Eu confesso que eu fiquei assustado. Aquilo me marcou. Aquele dia, eu já era pastor há quase 10 anos, mas naquele dia eu fiz uma oração para o Senhor. Eu falei, Senhor, que eu seja essa minoria. Que o Senhor saiba que o Senhor pode contar comigo. Eu vou ser o 3% do 5% que vai abençoar 95% do mundo. Mas conta comigo. É o meu compromisso. Pastor Thomas, quando esteve aqui em março, ele falou abertamente sobre finanças para aqueles que aqui estavam. Ele disse que ele e a pastora Pamela, minha irmã, quando casaram, parte da conversa deles era: quanto nós vamos dar de dízimo? Porque 10% é muito pouco. Talvez hoje você pense, você olha, faz a sua matemática rápida, pastor, 10% hoje para mim é muito. Para qualquer pessoa é muito. É 10% do que você tem. Na nossa perspectiva racional, humana, é muito. Por isso que Deus fala, coloque-me à prova. Ponham-me à prova. É a única vez na Bíblia que Deus nos manda colocá-lo à prova. A gente coloca Deus à prova com muita coisa que não tem que colocar. Mas nas nossas finanças, tem muita gente aqui, não abre a mão, não abre o coração, não é compromissado. Não é compromissado. É como um casal que cada um tem a sua conta e a mulher não sabe quanto o marido tem, ou o homem não sabe quanto a mulher faz. Que loucura, isso não faz sentido. É uma carne, é uma pessoa, é unidade. É impossível ser unido enquanto for dividido. Uma casa dividida, o que a Bíblia declara? Não subsiste. Uma casa dividida, rui. Uma casa dividida, quebra. Uma casa dividida, não se mantém. Um casamento dividido não se mantém. Uma empresa, não sei aqui quem tem sócio. Se você não confia no seu sócio, como você vai ser parceiro? A Bíblia declara: se dois não querem andar juntos, não vão para o mesmo sentido, como podem caminhar juntos? Unidade, compromisso é fundamental. Não dou apenas o evangelho, mas a minha própria vida. Igreja é compromisso. Igreja é compromisso. A Bíblia declara que Jesus ele é seguido por multidões. Mas quando ele ressuscitou, ele apareceu a mais de 500.
E aí a Bíblia começa a ficar específica. Depois da ressurreição aparece a mais de 500. No dia do Pentecoste, quantos discípulos estavam reunidos no cenáculo? Quem sabe me dizer? Atos 2, 120. 120 estavam reunidos no cenáculo. Enquanto Jesus ainda era vivo, e ele manda os seus discípulos pela Galileia para pregar as cidades, quantas pessoas ele mandou? 72. Das 72, ele tinha 12 que caminhavam com ele. Dos 12, ele tinha 3 que eram mais achegados. Dos 3, ele tinha 1 que estava aos pés da cruz, quando ele estava crucificado. Onde é que você está nessa multidão? Onde é que nós estamos nessa multidão? Fazemos parte dos muitos que a Bíblia, em um determinado momento, até apertam Jesus, as multidões te apertam, mestre. Fazemos parte dos 500 a quem viram a Cristo. Fazemos parte dos 120 que estavam ali permanecendo em Jerusalém, fiéis ao que ele ensinou. Fazemos parte dos 72 que são enviados, dos 12 que andam próximos, dos 3 que são mais íntimos. Ou será que o Senhor pode olhar para mim e para você e encontrar João, aquele que estava aos pés da cruz do Mestre? Onde será que nós estamos? Romanos 12, o apóstolo Paulo escreve: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Aí começa a ficar difícil. Aí o negócio começa a apertar, porque como assim dar mais honra a outros do que a vocês? A gente tem um ditado no Brasil que respeito é bom e todo mundo gosta. Todo mundo gosta de ser respeitado, mas nós respeitamos, nós honramos aos outros. O apóstolo Paulo, liderando, por exemplo, evangelizar é muito mais do que apenas pregar. Tem muita gente que passa a vida inteira pregando, passa a vida inteira colocando nas redes sociais, passa a vida inteira falando, mas enquanto não viver, não consegue. Hoje mesmo, pela manhã, aliás, ontem à noite, eu vi uma aplicação que eu achei muito interessante, de um pastor. Ele pega um copo e coloca em cima do púlpito. Uma igreja muito grande, uma igreja de, 1.500 pessoas. E cada pessoa que entrou pelas portas da igreja recebeu uma bolinha de ping-pong. Ele pega aquele copo, coloca em cima do púlpito e diz: agora todo mundo vai atirar a sua bolinha de ping-pong para tentar acertar dentro do copo. E 1.500 bolinhas de ping-pong vêm voando na direção dele, ninguém acerta. Ele fala: poxa, somos 1.500 pessoas, ninguém acertou o meu copinho. Aí ele tira uma bolinha do bolso: mas eu acertei. Porque eu sou melhor do que vocês? Não, porque eu estou mais próximo. Vida com Deus é proximidade. Vida com Deus é intimidade. Discipulado é intimidade. Tem muito pastor que acha que a pregação vai mudar a vida de uma pessoa. Não muda não, querido. Tem muita gente que anda por essas portas, escuta uma pregação, é tocado pelo Espírito Santo, vai embora e a vida permanece a mesma coisa. O que muda a nossa vida é a nossa proximidade uns com os outros, honrando, como nós lemos aqui, dando mais honra a outros do que a nós mesmos, aprendendo, sendo ensinados, sendo disciplinados, discipulados, e aí a nossa vida muda. Aí a nossa vida muda. O apóstolo Paulo escreve, eu amo essa passagem, nós nos preocupamos muito com os dons espirituais. Eu gosto dos dons de serviço. Romanos 12, de 7 a 8. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria.
Você precisa de seminário para fazer qualquer uma das coisas que estão aqui à frente? Precisa de mestrado, doutorado? Precisa PhD para fazer qualquer uma dessas coisas? Ele só precisa querer. Se o seu dom é servir, sirva. Ah, pastor, mas eu não sei fazer nada. Você com certeza sabe varrer. Se não souber varrer, eu te ensino a varrer. Já varri muito banheiro de igreja, graças a Deus. Já fiz muita obra em igreja, graças a Deus. Já saí correndo de prova do Enem, quando fiz vestibular, para chegar no tempo do culto, para poder tocar no Ministério de Louvor, graças a Deus. Já fechei muita igreja, graças a Deus. Já abri muita igreja, graças a Deus. Se o seu dom é servir, sirva. Se o seu dom é ensinar, ensine. Ah, pastor, eu gosto de ensinar. Vem falar comigo. A gente precisa de mestres, a gente precisa de ensinadores. A gente precisa dividir aquela sala das crianças. É uma loucura ter uma professora ali dentro com 10 crianças de diferentes idades. A gente tem uma outra sala que está parada. Deus nos deu o recurso, está ali dentro parado. Tem professor. Tem as crianças, mas não tem professor. Como é que faz? Seu dom é ensinar? Querido, vamos ensinar. Pastor, eu não sei. Tem como alguém me ensinar a ensinar? Claro que sim. O nome de ser discipulado. A gente faz isso com prazer. Se o seu dom é dar ânimo, que assim faça. Tem gente que está pronta para uma crítica. Você chega na igreja, nossa, está frio assim na tua casa? Não, porque eu estou com calor. Não perguntei nada, querido. Ao invés de falar uma coisa ruim, fala uma coisa positiva. Que bom ter você aqui. Graças a Deus você chegou. Você está no melhor lugar. Ah, eu quero orar com você. Se o seu dom é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que o faça generosamente. Certa vez eu tive uma moça lá nos Estados Unidos, uma menina na nossa igreja, imigrante, ilegal. E ela falou, pastor, eu queria muito ter um emprego melhor para poder dizimar melhor. Eu queria muito conseguir um emprego bom para que eu pudesse ofertar e dar com generosidade. Eu falei, vamos orar. Aquela menina recebeu o documento. Aquela menina terminou a sua faculdade, já fez o seu mestrado. Da posição que ela estava, ela é enfermeira. Ela na época era cuidadora. Hoje ela é uma das enfermeiras-chefes de um dos maiores hospitais da Flórida. E o que ela fez? Exatamente o que ela pediu para que o Senhor abençoasse para que ela pudesse fazer. Ela é dizimista, ela é ofertante, ela dá aula para as crianças, ela hoje é diaconisa da igreja, ela hoje trabalha em todas as áreas da igreja. Aprendeu a falar português, porque ela é mexicana, aprendeu a falar português para poder conversar melhor com os brasileiros, multiplicou os seus talentos, trabalha com tudo o que é necessário. Pastor Pamela e Thomas vão para Orlando, são 2h30 de ida, 2h30 de volta, todos os dias para fazer o culto em Orlando, e ela vai com eles. Às vezes ela vai pegar 48 horas de plantão, mas ela vai com eles. É um exemplo. Se o seu dom é contribuir, faça generosamente. Se exercer liderança, que exerça com zelo, com cuidado, com temor. Tem muito pastor que passa a vida inteira achando que é chefe. Eu sou pastor, você tem que me obedecer. Não, querido. O apóstolo Paulo passou o seu ministério se defendendo das pessoas que achavam que ele não era apóstolo de verdade. Ele mesmo se chama do menor dos apóstolos e é o maior autor do Novo Testamento. Se o seu dom é exercer liderança, faça com zelo. Se é mostrar misericórdia, faça com alegria. O que o apóstolo Paulo nos ensina aqui é compartilhe a vida toda. Quem você é, o que você pode fazer, compartilhe, coloque em prática. Se você está procurando uma igreja que você possa ir, sentar e assistir a um culto, olhe para mim, essa não é uma igreja para você. Se você quer assistir culto, essa não é a igreja para você. Aqui nós cultuamos, aqui nós somos igreja, aqui nós adoramos juntos a Deus. Aqui, desculpe a minha sinceridade, você não vai ficar confortável. Porque o reino de Deus não é confortável. O reino de Deus é crescimento. Quantos de nós não tem marcas de estrias porque crescemos? E graças a Deus porque crescemos.
Reino de Deus é crescimento. Quem quer ficar confortável, quem vive a vida olhando para trás, o próprio Jesus declarou, não é apto para servir no reino de Deus. O meu mandamento é esse, Jesus declara, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Por quem você daria a sua vida? Não precisa me responder, não. Certamente você daria a sua vida pelo seu filho, pela sua filha. Muitos, infelizmente não todos, dariam a sua vida pelo seu cônjuge. Pelos seus pais. Quantos dariam a sua vida por um desconhecido? Quantos dariam a sua vida por alguém que você nunca viu na vida? O Evangelho chegou até nós porque pessoas que nós nem sabemos o nome deram a sua vida por completos desconhecidos. Ou você acha que os cristãos que morreram em Roma sabiam seu nome? Ou você acha que todos os missionários que morreram para que o Evangelho chegasse à língua portuguesa sabiam que um dia você ia ser alcançado? O foco do homem de Deus é servir, do homem e da mulher de Deus, é servir a Deus, morrer, ser esquecido. Sirva a Deus, dê o seu tempo, dê a sua vida, dê os seus recursos, coloque-o à prova e seja esquecido. Meu nome não importa. Tiago não importa. O que importa é Jesus. Se eu tiver que dar a minha vida pelo Evangelho, eu vou dar. E vai chegar o dia em que cada um de nós vai precisar tomar essa decisão. Porque a Bíblia assim nos diz, que é o vencedor, aquele que permanecer fiel ao ponto de morte, receberá a coroa da vida. O Evangelho não é para os preguiçosos, não é para os que querem estar confortáveis. Desculpa, o Evangelho não é para aqueles que acham que estão certos o tempo inteiro. O Evangelho não é para aqueles que pensam, vão ter que me engolir, vão ter que me ouvir. Não. Eu vou ter que ouvir, eu vou ter que obedecer, eu vou ter que abaixar a minha cabeça e dizer, sim, Senhor, não é o que eu quero, mas sim, Senhor, seja feita a tua vontade. Jesus nos ensina a orar, o próprio Jesus orou isso. Senhor, eu não quero. Se for possível, passa de mim. Mas que seja feita a tua vontade. Sabe quem fez a sua própria vontade? Sansão. O homem mais forte de Israel. Juiz, selecionado e escolhido por Deus desde antes do seu nascimento. Perdeu toda a sua força, perdeu toda a sua importância. Ficou cego porque foi para seus olhos. E se não se recuperasse, se não se arrependesse, teria morrido uma grande falha, um grande pecador. Pela grande misericórdia do Senhor, ele se arrepende. E nós estamos fazendo a nossa própria vontade? Jesus se deu completamente. A Bíblia nos mostra no livro de Atos que o apóstolo Paulo, ele não foi preso pelos romanos sem saber. Ele foi avisado pelo Espírito Santo. Um profeta aparece com o cinto de Paulo e fala, o dono desse cinto vai ser amarrado, vai ser preso, vai ser morto, se entrar nesse navio. As pessoas começam a chorar ao redor de Paulo e falam, Paulo, não vai, não vai, não vai. O apóstolo Paulo responde, por que vocês partem o meu coração com todo esse choro? Seja feita a vontade do Senhor. Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Será que nós podemos dizer o mesmo? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Será que é isso que nós temos nos esforçado para viver? Ou nós temos nos esforçado, acabado com a nossa saúde, acabado com a nossa paz, acabado com o nosso relacionamento com Deus, por causa de coisas desse mundo?
Cadê a riqueza de Salomão? Cadê os tesouros do rei Salomão? Cadê os tesouros de Jó? Cadê os tesouros de Abraão? Os homens mais ricos que a Bíblia nos fala, cadê? Provavelmente no Museu Britânico. Estão em museus, estão perdidos. Homens de Deus, que foram muito ricos. Para quê? Os que honraram a Deus tiveram a sua vida abençoada, chegaram no céu, e os tesouros ficaram pela terra. Jesus disse: acumulem tesouros no céu. Essa semana, a Alexandra, que está dando aula ali para as crianças, me trouxe uma pergunta sobre o juízo, sobre o dia do juízo final. Como é que a igreja vai ser julgada? Porque algumas pessoas dizem que vai aparecer as nossas boas obras, outras dizem que vai aparecer numa tela tudo que nós fizemos de errado. Eu falei: querida, o que me leva para o céu é o sangue de Jesus, que me cobre de todo o meu pecado, que me limpa de todo o meu pecado. A igreja vai ser julgada para recompensa, para tesouros no céu, porque o sangue de Jesus nos livra de todo o pecado. Nós todos somos cobertos pelo sangue de Jesus, a nossa conta está paga. Por isso que nós declaramos o que Ele fez, o que a cruz do Calvário representa. O que eu tenho para dar? Davi declara isso: o que eu tenho para apresentar ao Senhor, pelo tanto que Ele me tem dado? O apóstolo Paulo responde: a minha vida, me dar completamente. Paulo se deu completamente. Jesus se deu completamente. Você certamente conhece a história de algum pastor, ou avô, ou tio, alguém que você conheceu, que levou o evangelho até você, que se deu pelo evangelho, que se deixou gastar pelo reino de Deus. Glória a Deus por essas pessoas, por esses heróis da fé, que nos levam a caminhar a milha extra, que nos levam a nos esforçar ainda mais, porque nós olhamos e vemos: é possível, é possível, não apenas pelo que a Bíblia me diz, mas pelo que eu já vi. Agora é o nosso tempo. Só existe uma razão para todos nós estarmos aqui respirando vivos nesse momento: fazer a vontade do Senhor, honrá-lo, dá-lo a nossa vida, dá-lo o nosso melhor, nos entregarmos completamente, entregar a vida toda. Eu sei que essa mensagem não é fácil. Talvez você tenha entrado por essas portas esperando uma mensagem de conforto. Vai dar tudo certo, não se preocupe, Deus está no controle de todas as coisas. Ele está. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Mais e mais o Espírito Santo tem buscado, como a Bíblia declara, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que se entregam de todo o coração. Nessa manhã, que a sua oração seja: Senhor, encontre em mim a minoria, encontre em mim o 3% do 5% que abençoa o mundo inteiro. Encontre em mim aquele único leproso que voltou para adorar a Jesus, dos 10 que foram curados. Encontre em mim a minoria que se entrega, que te serve, que não busca o seu próprio ego, o seu próprio querer, a sua própria vontade. Encontre em mim, encontre em nós. Declaro ao Senhor nessa manhã: Senhor, eu te entrego a minha vida toda. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.